Eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Joel Furlan. A nossa conversa é sobre barulho. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Doutor, é possível conciliar barulho e silêncio? Esse é o grande desafio. Em tese é possível, desde que cada um respeite o direito do outro. Nenhum direito prevalece sobre o outro? Não. Em tese, os dois direitos têm a mesma hierarquia e os dois direitos são necessários. Tanto o descanso é necessário quanto a diversão também é necessária. E de que forma a conciliação pode ser feita? O grande problema é que a cidade, de uma maneira geral, e Araçatuba, inclusive, cresceu de maneira desordenada, permitindo que pontos comerciais se misturassem com área residencial. Então, nós temos um desafio de resolver a situação que está efetivada e o desafio futuro de não permitir que essas áreas comerciais se misturem com áreas residenciais. Isso já acontece hoje, né? A gente tem um exemplo aqui no Nova York, a Avenida Brasília, que é um dos principais pontos de barulho nos fins de semana, e a população que mora no bairro, no Jardim Nova York, e é incomodada continuamente. Porque o que o senhor acha que falta para solucionar isso, né? Porque a Polícia Militar pontualmente realiza blitzes, mas logo em seguida o problema volta. Como solucionar isso, doutor? A Avenida Brasília é um dos pontos que dão problema em Araçatuba, mas ela não é o único. Na verdade, você tem todos os bairros da cidade têm problema com bares, a Praça Olímpica tem problema, lojas de conveniência, igrejas de uma maneira geral, casas que são alugadas por particulares para realização de festas. Então, na verdade, a Avenida Brasília é um dos problemas. No meu ponto de vista, e é uma opinião minha, o que eu sugiro é que seja feito um estudo pelo município da legislação existente. Nós temos na cidade um plano diretor aprovado em 2006 que prevê zoneamento de áreas, que prevê impacto de vizinhança na construção de qualquer estabelecimento, e tem um código de postura que é de 1971. Então, esse código de postura precisa ser adequado ao novo plano diretor. Então, se o código de postura não é suficiente e existe ali previsão para fiscalização e autuação, cabe ao Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, regulamentar essa situação juntamente com a população, abrir para debate, porque não se trata de caçar a bruxa. O que se propõe é que seja feito um estudo para que se possa divertir e, ao mesmo tempo, exercer atividade comercial. Como o senhor disse, garantir os dois direitos, Exatamente. Ao lazer e ao descanso. Exatamente. Também. Então, na verdade, faltam leis para atualizar, né? Para atualizar tanto o zoneamento da cidade, adequar, porque um código de postura de 1971 significa que ele tem 39 anos, Exatamente. Quase 40 anos, já está defasado, né? Agora, doutor, quando que o barulho torna-se perturbação de sossego? Então, isso também é uma questão muito relativa, porque muitas vezes o que a legislação prevê como uma norma administrativa, como um barulho permitido para a legislação, ele pode incomodar o vizinho. Então, ainda que administrativamente esse estabelecimento esteja de acordo com a lei municipal, ele pode violar a lei das contravenções penais, que é a perturbação do sossego, porque não há previsão de decibéis para você perturbar. Se você pegar uma panela e ficar batendo na porta de um vizinho o tempo todo, provavelmente não atinge os decibéis previstos na legislação, mas vai caracterizar uma contravenção penal e essa pessoa vai ficar muito incomodada por conta disso. Ou seja, é uma perturbação também de sossego. É uma perturbação, exatamente. Então, cada caso concreto é que você pode definir se aquilo caracteriza uma contravenção, pode até caracterizar um crime da lei ambiental, que é o artigo 54, que prevê pena de 1 a 4 anos, dependendo da situação. No caso do crime ambiental, é relacionado ao volume do barulho, é isso? O volume do barulho, na verdade, a lei fala causar poluição de maneira que afete a saúde do cidadão. Então, é uma norma ampla, né? Vai depender da interpretação e do caso concreto. Mas, nesse caso, a pena é de 1 a 4 anos. Então, é uma pena mais grave. E no caso da perturbação? A perturbação é uma contravenção, prisão simples de 1 a 3 meses, e multa. Então é considerado crime de menor potencial ofensivo, né, que permite transação penal. Então, na esfera criminal, a punição ela não é suficiente para que o cidadão pare de praticar aquele ato. Tem aqui, com relação aos veículos, uma norma administrativa no Código de Trânsito que permite ao policial apreender esse veículo se ele ultrapassar os níveis de ruído estabelecidos no Código de Trânsito, numa resolução. E além disso, ainda que não ultrapasse esse limite, se esse veículo é utilizado
para algazarras, ele pode ser apreendido até para apuração dessa contravenção penal. O veículo pode ser apreendido? Pode ser apreendido e o motorista é multado e guinchado, depois ele vai ter que pagar multa, o aluguel do estacionamento onde esse veículo vai ficar. Então, na verdade, o prejuízo é muito grande para o motorista que infringe essa legislação. Mas, infelizmente, doutora, a gente vê um número muito pequeno de autuação, né? Pouco se fala em apreensão de veículos nesse caso e as ocorrências são frequentes, porque se a gente circular pela Avenida Brasília, por exemplo, volto a falar da avenida porque é o caso mais emblemático. Se a gente circular pela avenida num sábado, num domingo, a gente vai ver que há muitos carros parados com volume de som alto, nas alturas, e pouco se vê em relação à apreensão e à punição. Por que isso acontece? Então, nós fizemos em 2007, o Ministério Público Criminal de Araçatuba fez uma reunião com os comandantes da Polícia Civil, Militar e o secretário da Segurança Municipal. E naquela ocasião foi encaminhado ofício a todos os comandantes para que efetivamente cumprisse essa legislação nos exatos termos que eu estou mencionando aqui. O que a Polícia Militar argumenta é que eles não têm efetivo suficiente para cumprir esse tipo de função. E, por outro lado, também cabe à Polícia Civil fazer esse tipo de operação. Resta agora às autoridades envolvidas e o objetivo da minha conversa não é procurar um responsável, porque, no meu ponto de vista, não é a Polícia Militar que vai resolver, não é a Polícia Civil nem o Ministério Público. Eu acho que tem que juntar forças. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e principalmente a Prefeitura, que, no meu ponto de vista, na questão administrativa, tem a grande força de resolver essa situação, inclusive mudando a legislação, se for necessário. Até porque é uma questão também estrutural, né? Como o senhor disse, é preciso adequar o Código de Posturas, que tem 39 anos de existência, ao projeto, né, ao plano diretor do município, que é de 2006. É uma defasagem muito grande de tempo aí. Doutor, qual a orientação que o senhor dá ao cidadão que se sente lesado pelo barulho, pela perturbação? Eu acho que o cidadão, o brasileiro de uma maneira geral, ele é muito pacífico, né? Isso, na verdade, acaba sendo bom, mas, por outro lado, ele não busca valer o seu direito. A recomendação que eu dou é, num primeiro momento, se for possível, dialogar com essa pessoa que está causando esse problema. Nem sempre é possível, mas sendo possível, se for vizinho, se for alguém que você conheça, tentar conversar, tentar argumentar, porque falta diálogo entre as pessoas, falta conversa. Se você não conseguiu dialogar, não conseguiu resolver essa questão, então eu tenho que dividir algumas situações aqui. Se for um problema localizado de vizinho, então o interesse é seu, individual. Você pode procurar primeiro fazer uma ocorrência policial e depois dessa ocorrência policial na questão criminal, você tem a esfera civil e administrativa, que talvez sejam as mais importantes. O que esse cidadão pode fazer? Registrar uma reclamação na prefeitura. Me parece que pela matéria o prefeito diz que tem esse serviço no município. E também procurar um advogado ou a defensoria e ajuizar uma ação na esfera civil contra esse vizinho. Essa ação ela permite que o morador seja obrigado a parar com esse ato causador de incômodo, sob pena de uma multa diária e até indenização por danos morais e materiais. Então, existem vários caminhos. Uma outra questão, se o dano for coletivo, for de um número indeterminado de pessoas, aí pode entrar também o promotor do meio ambiente, que é na esfera civil, que ele é responsável pelo ambiente da cidade. Então ele pode, se for o caso, ajuizar uma ação civil pública para que aquele dano seja parado ou diminuído. Doutor, muito obrigada pela entrevista, uma ótima palestra para o senhor hoje à noite e tenha um ótimo dia. Obrigado, bom dia, eu que agradeço.